Olá a todos, instrutor Anderson Luiz, continuando o nosso curso Formação de Socorristas, módulo 3. Vamos abordar no tema de hoje o atendimento a múltiplas vítimas, desastre ou catástrofe, pelo método START. O AMV, que é o acidentes com múltiplas vítimas, é uma cena de um trauma em que o número de vítimas igual ou maior a 5 pessoas, independente da idade, sendo um limite acima do qual deve-se adotar uma mudança de comportamento das equipes para atender esses eventos. Os recursos de atendimento no acidentes com múltiplas vítimas são limitados, mas não são escassos. Desastre é o resultado de um evento adverso, natural ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais, e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. Os recursos de atendimento em um desastre são insuficientes e escassos. A Organização Mundial de Saúde define catástrofe como um fenômeno ecológico súbito de magnitude suficiente para necessitar de ajuda externa. Os recursos de atendimento são totalmente insuficientes. Então podemos perceber a natureza aí do acidente com múltiplas vítimas, uma quantidade de pessoas acima de 5, mas que os recursos ainda são limitados, mas ainda não são escassos. No caso do desastre, os recursos são totalmente suficientes e escassos, e no conceito de catástrofe, os recursos são insuficientes, necessitando aí de ajuda até mesmo de outros países. No atendimento a múltiplas vítimas, pelo método START, teremos os níveis. O nível 1, de 5 a 10 vítimas, situação de emergência controlada, com recursos locais, bombeiros, ambulância e policiamento. O nível 2, de 11 a 20 vítimas, situação de emergência que supera a capacidade local de gerenciamento, necessitando apoio de outros agrupamentos regionais. O nível 3, acima de 21 vítimas, condição que extrapola a capacidade de gerenciamento regional, necessitando de recursos externos e uma estrutura de gerenciamento de desastres, com procedimentos de triagem, tratamento e transporte sob um comando, sob uma comunicação e um controle adequado. O protocolo START, ou triagem START, é um protocolo americano, com o significado de sistema de triagem de vítimas com simples atendimento e rápido tratamento. Ou seja, tria-se rapidamente a gravidade e rapidamente se instala um tratamento adequado para a gravidade encontrada. Tem por objetivo classificar as vítimas por critérios de gravidade com 4 cores. Pode ser realizado por leigos e bombeiros desde que treinados. Em vez de dirigir todos os recursos para o paciente mais grave, deve-se dirigi-los para o salvamento do maior número possível de vítimas, isto é, fazer o melhor pelo maior número. Portanto, o protocolo ele tenta adequar a possibilidade de salvar o maior número de pessoas possíveis, além do estado da gravidade. E isso inclui uma triagem adequada. Então, nós vamos ver aqui abaixo como que se daria a triagem num protocolo START implantado. Pelo protocolo START, nós teremos divisão em cores. Então, o vermelho utiliza-se para identificar as vítimas que apresentam a primeira prioridade imediata, risco de morte iminente, com expectativa de vida nas próximas 2 horas. Como pode perceber na figura ao lado, são distribuídas lonas por cores e por gravidade. A gravidade da cor vermelha, ela é para morte iminente, na expectativa nas próximas 2 horas. A vítima é retirada da zona quente da cena de acidente de múltiplas vítimas, ou desastre ou catástrofe, e é direcionada para a cor correspondente da sua gravidade. A cor amarela utiliza-se para identificar as vítimas que apresentam a segunda prioridade, que é imediata, sem risco de morte, mas com lesões para tratamento em até 24 horas. A cor verde utiliza-se para identificar as vítimas que apresentam a terceira prioridade eletiva,
onde há lesões leves que pode aguardar tratamento acima de 24 horas. A cor preta utiliza-se para identificar as vítimas cadáveres, ou seja, não há prioridade de tratamento de atendimento. Em alguns países, utiliza o branco no lugar do preto. Uma vez que são montadas as lonas conforme as cores de gravidade, a vítima, ao ser retirada da zona quente e levada para as lonas, são dadas a elas a classificação e colocado um cartão de triagem, né, conforme a sua gravidade, vermelha, amarela ou verde. E esse cartão também tem uma área para poder marcar as possíveis lesões que foram encontradas pelos socorristas que fizeram a primeira abordagem. Durante o tratamento, esse cartão ele é visualizado pelos demais e vão acrescentando ali as informações que se fizerem necessárias. Como funciona o fluxograma de triagem do start na abordagem pelo primeiro socorrista à vítima? O socorrista deve levar em consideração a respiração da vítima. Se a vítima tem respiração, se ela possui respiração, o socorrista deve mensurar, né, avaliar, estimar se essa respiração ela é maior que 30 incursões por minuto. Sendo maior que 30 incursões por minuto, essa vítima deve ser retirada da zona quente imediatamente para a lona vermelha, para a área de gravidade, porque essa vítima pode vir a ter uma parada respiratória seguida de parada cardíaca. Caso essa vítima tenha um padrão respiratório menor que 30 incursões, né, o socorrista deve então dar preferência de avaliação para o enchimento capilar. Se a vítima tem um enchimento capilar que demora mais que 2 segundos, essa vítima deve ser considerada potencialmente portadora de um choque circulatório, devendo permanecer ainda assim na lona vermelha em caso de enchimento capilar com demora de retorno venoso. Se a vítima possui um enchimento capilar menor que 2, deve-se considerar se ela obedece à ordem simples, responde à ordem simples. Se não responde à ordem simples, ela deve ser considerada ainda assim como gravidade e ser direcionada aí à lona vermelha. Caso ela responda à ordem simples, ela poderá então ser direcionada à lona amarela de menor gravidade. Em caso do socorrista abordar uma vítima que não apresenta respiração, ele deve proceder à abertura de vias aéreas da vítima. Ao realizar a abertura de vias aéreas da vítima, ele deve perceber se a vítima voltar a respirar, ter movimentos respiratórios. Essa vítima deve sair da zona quente, direcionando exatamente para a lona vermelha, para a instalação de oxigenação para essa vítima e procedimentos de reanimação. Caso o socorrista perceba que essa vítima não respira mesmo após a abertura de vias aéreas, o socorrista deve entender que essa vítima está em óbito e deve proceder à busca de mais vítimas, buscando a sobrevivência do maior número de vítimas possível. Qualquer vítima com pequenas lesões que caminha sozinho, elas devem ser direcionadas para a lona verde de nenhuma gravidade a princípio, sem risco de morte iminente, e deverá receber o tratamento adequado e posteriormente ser designada aí para um tratamento hospitalar com menor complexidade. Nessa imagem nós temos aí um fluxograma de como se faria a organização do comando, né? Teremos aqui uma área de triagem, que é a área onde será retirada da zona quente, fazendo a primeira abordagem. O socorrista faz a primeira abordagem da vítima, direciona para o tratamento conforme a gravidade, conforme as cores, né? E posteriormente essa vítima já tratada nas lonas adequadamente, conforme a sua gravidade, elas são direcionadas para o transporte, sendo definida aí a forma que serão conduzidos a uma unidade hospitalar.